Bom dia, muito bom dia, seja muito bem-vinda. Estamos começando aqui mais uma consultoria gratuita de Feng Shui e essa é uma edição especial de aquecimento para a Semana Harmonize Sua Casa, Mude Sua Vida, que é um evento 100% online, gratuito, que vai começar no dia 30 de janeiro, onde eu vou te ensinar como harmonizar a tua casa para você atrair mais saúde, prosperidade financeira e harmonia familiar. E nesse episódio que está começando agora, eu vou fazer consultoria gratuita. O que quer dizer isso? Eu vou tirar dúvida de vocês que estão entrando aqui ao vivo comigo. Então, se você tem alguma dúvida, se você quer me mostrar a sua casa, se você quer entrar ao vivo aqui comigo, manda aqui nessa caixinha aqui, ó, que está escrito comentar, escreve, me chama, que eu vou chamar algumas pessoas para participarem ao vivo aqui comigo e tirarem as suas dúvidas. Se você ainda não se inscreveu no evento, você acessa www.brunaveiga.com.br para fazer sua inscrição, é bem rapidinho, você é direcionada para uma página, aí lá você coloca o seu e-mail e clica no botão. Pronto, tá feito, não precisa passar cartão, não precisa fazer confirmação, nada, é bem simples, você entra no grupo do WhatsApp para você receber o aviso dessas lives e de tudo que vai rolar no nosso evento, certo? Obrigada, Barbie. E quem tá aqui no Instagram também pode fazer o seguinte, clicar nessa minha foto aqui e aí vocês vão ser direcionados lá para minha bio, né? Meu perfil do Instagram, que é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Aqui no meu perfil do Instagram, você vem aqui, você clica nesse link aqui, ó. Aí já abre essa página para você fazer sua inscrição. Como eu falei aqui, você coloca o seu e-mail, bem rapidinho. Clica aqui. Pronto, tá cadastrada. Aí aqui você pode entrar no grupo do WhatsApp para ser avisado. E inclusive, quando você entrar lá no grupo do WhatsApp, eu peço encarecidamente que você preencha a pesquisa que tem lá. Como é que preenche essa pesquisa? Você clica no nome do grupo aqui em cima, ó, que tem essa bolinha roxa, clica ali e aqui tem uma descrição do grupo. E tem um ver mais aqui, ó. Quando você clica em ver mais, ele abre toda a descrição e embaixo tem o link da pesquisa, um azul. Clica nele, aí responde a pesquisa. É bem rapidinho, 5 minutinhos, você responde ali o teu e-mail, tua idade, tua renda, quanto tempo você me conhece, quais são os desafios que você está passando, para eu te conhecer melhor e conseguir alinhar todos os conteúdos aqui da live e do próprio evento para vocês, porque realmente vocês precisam e porque realmente vai fazer diferença na vida de vocês, certo? Bom, como eu falei, essa aqui é uma live de aquecimento para o nosso evento. O evento vai começar no dia 30 de janeiro, daqui 11 dias, certo? Dia 30 de janeiro, durante o dia 30 de janeiro e dia 5 de fevereiro, vão ter aulas sequenciais, comunidade do evento, material complementar, muita coisa. Vai ser uma verdadeira imersão no Feng Shui para você aprender a aplicar o método óleo, os passos para harmonizar a sua casa. Só que enquanto não chega o nosso evento, que eu falei que faltam 11 dias para começar o evento, enquanto não chega o evento, a gente está fazendo aqui uma maratona de lives de aquecimento. Então, durante essa semana e semana que vem, eu vou fazer 3 lives por dia, de segunda a sexta, né? Então, eu estou fazendo live de manhã, que é essa live aqui, consultoria gratuita de Feng Shui às 9h09 da manhã. Meio-dia e 9 eu tô fazendo uma live sobre algum tema. Por exemplo, o tema de hoje vai ser 6 sintomas de que sua casa precisa ser harmonizada. Então eu vou fazer hoje, meio-dia e 9. E sempre às 18h09 eu tô convidando uma aluna minha da minha mentoria para contar como que tá sendo a harmonização da casa dela. Então 9h09, meio-dia e 9 e às 18h09 estou sempre ao vivo aqui com vocês. No final de semana não vai ter essas lives de aquecimento, porque durante essa última semana eu fiz 3 lives por dia, 3 vezes 5, 15 lives nessa semana. E tem gente que não conseguiu assistir às 15, perdeu uma ou outra, ou ainda não assistiu nenhuma, às vezes é a primeira que está participando aqui. Para não prejudicar essas pessoas que não viram nenhuma, no final de semana eu não vou fazer live. Então, sábado e domingo não vou fazer live. E aí vocês têm a oportunidade de colocar em dia, assistir ou reassistir alguma das lives que você perdeu. Inclusive, eu indico fortemente que vocês assistam as lives que eu fiz no meio-dia. Na segunda-feira, eu fiz uma live que se chama o jeito certo de começar a harmonizar a sua casa.
O que que eu ensinei nessa live? Eu ensinei o que você pode trabalhar em cada uma das 9 áreas do Feng Shui. Ensinei qual área que você pode harmonizar para, por exemplo, tratar de um vício. Qual área você pode harmonizar para engravidar ou para alguém na tua casa engravidar. Qual área está relacionada com o coração, doenças no coração, mal de Alzheimer. Questões bem específicas e ensinei vocês a fazerem uma tabelinha para vocês saberem quais são as situações que você precisa corrigir na sua casa e qual é a prioridade. Se você, por exemplo, tem quina, viga, fluxo acelerado, você vai descobrindo que você tem situações que prejudicam a energia da sua casa. Para você não se perder nisso, eu ensinei vocês a fazerem uma tabelinha para você saber qual é a primeira correção que você tem que fazer, a segunda, a terceira e assim por diante. Tudo isso na primeira live, o jeito certo de começar a harmonizar a sua casa, que é a live que está gravada lá e eu indico no final de semana vocês assistirem. Na terça-feira, eu fiz uma live sobre 9 objetos que afastam o dinheiro da sua casa. Então a gente falou ali sobre objetos, a maneira como eles se comunicam com o nosso inconsciente e como que a vibração de tudo isso afasta a energia do dinheiro da nossa casa. Então eu ensino você a fazer a limpeza energética da sua casa nessa aula dos 9 objetos que afastam o dinheiro da sua casa. Na quarta-feira eu falei sobre as 4 melhores plantas para ter em casa que atraem dinheiro. Então na terça a gente aprendeu a eliminar as coisas que tiram o dinheiro, que afastam o dinheiro da casa, e na quarta a gente aprendeu as coisas que atraem o dinheiro, né? Então intensifica ainda mais esse movimento, que são as plantinhas, pessoas que gostam de planta, que gostam, mas às vezes não sabem aonde colocar em casa, fica meio perdida. Então eu falei sobre as 4 melhores plantas que atraem dinheiro para nossa casa. E aí falei sobre questão de planta que cresce para baixo, planta que cresce para cima, planta viva, planta artificial. A gente falou bastante sobre plantas, sobre cacto, planta com espinho, espada de São Jorge, lanças. A gente aprofundou nesse universo das plantas. E na live de ontem, de quinta-feira, eu ensinei sobre 6 coisas proibidas para você ter no banheiro da sua casa. Expliquei a relação de que o nosso banheiro, ele faz a conexão com os bueiros. Então, da mesma maneira que o banheiro, ele suga a energia da sua casa, ele também traz a energia lá do bueiro para dentro da tua casa. Então, quando ele não está harmonizado, você tem essa questão de estar perdendo energia e estar trazendo a energia também do bueiro para dentro da tua casa. E aí eu te ensinei 6 coisas proibidas na sua casa que vão estar ajudando você a harmonizar ele e evitar essa troca de energia que a gente não quer na nossa casa. E hoje a gente vai estar falando na live do meio-dia sobre 6 sintomas de que sua casa precisa ser harmonizada. Então, por que eu estou recapitulando isso para vocês? Porque eu estou fazendo durante essa semana 15 lives de aquecimento. Talvez você não tenha assistido todas elas, tenha perdido alguma. Então, com esse pequeno resumo que eu fiz delas aqui, agora no final de semana, sábado, domingo, amanhã e depois de amanhã, você pode aproveitar para assistir essas lives, né? Então você já sabe mais ou menos do que se trata, qual é o assunto que você quer ver ali, para você priorizar e assistir elas agora no final de semana, certo? Bom, agora vamos para a nossa live aqui. Essa é uma consultoria gratuita de Feng Shui. Então eu vou chamar pessoas aqui da audiência para tirarem dúvida comigo. Então vocês que estão ao vivo aqui comigo, quem quiser participar, tirar dúvida comigo, manda aqui nos comentários. Me chama que eu vou chamando vocês para vocês tirarem dúvida comigo, tá? Vamos lá, vamos falar com a Manu do Vale. Manu do Vale. Manu do Vale. Vamos ver. Ó, a Nandinha por aí. E aí, Nanda? Lelê, beijo, garota. Manu, Oi, bom dia, tudo bem? bom dia! Olha quem está aqui participando com a Bruna. Ai, que princesa! Quem que é essa? É minha filha Maia. Maia, que linda! Tá feliz? Tá super feliz hoje. Que fofa! Tudo bem, Bruna? Que prazer. Tudo ótimo, prazer é meu. A minha dúvida é sobre quarto de criança. Certo. O quarto da minha filha cai na espiritualidade. O que você acha que eu devo colocar lá para humanizar mais? Certo. Essa é uma coisa boa, tá? Quando o quarto dos filhos não fica na área de poder e o dos pais sim.
você consegue ter mais esse controle na educação do filho, né? Então, o que você pode colocar lá são objetos mais relacionados à espiritualidade. Eu posso só tirar, daí eu respondo a sua pergunta, porque... Pode, porque não para. Pode ser? Então tá bom, vou tirar aqui, daí eu respondo. Aí, obrigada. Aí, a Maia tá feliz da vida, tá muito empolgada, mas eu não vou conseguir responder ali com ela, né, com o som dela. Mas tá tudo certo. Maia, vamos lá que a gente vai ajudar a harmonizar o seu quartinho. Então, a Manu perguntou o seguinte, ela tem a Maia, que é a filhinha dela, que estava ali no vídeo, e o quarto da filha dela cai na área da espiritualidade. Dentro da nossa casa tem 9 diferentes centros de energia, né? Tem a área da família, a área da espiritualidade, a área do trabalho, a área do dinheiro, a área do relacionamento, enfim. E ela aplicou o Baguá e descobriu que o quarto da filha dela fica na área da espiritualidade. E me perguntou como que ela pode fazer para harmonizar esse quarto. O que acontece? Para harmonizar qualquer ambiente, a gente sempre aplica o método OLE, tá? O método OLE é o quê? São 4 passos para você harmonizar qualquer ambiente. Inclusive, a gente vai destrinchar isso lá no evento. Lá no evento, isso vai ser a pauta. Eu vou te ensinar a aplicar esses 4 métodos, esses 4 passos em qualquer ambiente, tá? Então, primeiro é a observação. O que você faz nessa observação? Você vai observar quais situações, isso agora falando do quartinho da Maia, né? E você, aqui eu tô falando para Manu, mas vocês que estão ao vivo aqui, vocês vão adaptando isso para o teu quarto, para tua cozinha, para a área que você está querendo harmonizar, tá? Então, primeiro a observação. Você vai observar quais situações podem estar prejudicando as energias desse quarto. Na aula 3 do evento, a gente vai falar muito sobre os quartos. Eu vou, inclusive, mostrar na prática. Eu vou numa casa, mostrar na prática quais são as situações, a cama encostada na parede, o quarto cutelo, o fluxo acelerado, e vou dar um checklist de 28 situações que podem estar prejudicando a energia do quarto de vocês. Então, essa é a primeira etapa, é a observação. Se a cama está numa posição boa, se o formato do quarto é um formato que potencializa ou que prejudica a energia do quarto. A gente vai observar prateleiras, quinas que podem estar apontando para a cama. Então, fazer uma boa observação do que está ajudando ou prejudicando a energia do quarto, tá? Depois disso, a gente faz a limpeza energética. O que é essa limpeza energética? Manter, claro, o quarto limpo, organizado e tirar do quarto tudo que não propicia o bem-estar, o descanso, o relaxamento de quem dorme ali. Então, a gente tira sapato, tira foto, tira documento, tira do quarto de crianças, tentar manter o mais longe possível da cama, brinquedos, livros, senão isso deixa a criança muito agitada. Então, a gente faz essa limpeza física e energética do espaço para a gente ter ali o máximo possível de energias que propiciem o descanso, que é o que a gente busca dentro de um quarto. Depois da limpeza, a gente vai para a harmonização. O que é a harmonização? É a correção daquelas situações que a gente observou aqui na primeira etapa. Então, se a cama está numa posição ruim, a gente troca, se for possível. Se não der, pelo layout do quarto ou pelo tamanho, não der para mudar a cama de lugar, aí a gente faz as correções de Feng Shui, as curas de Feng Shui, na verdade, né? Coloca o cristal, ou sino de ventos, ou espelhos. Tem várias maneiras de fazer essas correções. Mas a gente corrige as situações que a gente observou aqui com a prioridade do que mais está afetando a pessoa que está dormindo ali, na harmonização. E aí, por fim, a gente faz a intenção. Nessa parte da intenção, aí está muito mais relacionado com, por exemplo, a decoração do quarto, que a gente vai colocar ali os objetos relacionados ao tipo de energia que a gente quer levar para aquele ambiente. Então, a Manu, agora eu confundi Maia com Manu. A Manu é a mãe da Maia, né? Então, a Manu, né, falou que ali fica a área da espiritualidade. Ela quer deixar a filha dela mais calminha. Então, está totalmente relacionado esses dois tipos de energia. Então, ela pode ativar a área da espiritualidade no quarto da Maia. Como é que ativa uma área dentro do quarto? Você vai colocar as cores, os objetos relacionados àquela área dentro desse cômodo, nas decorações, né? Então, quais são as cores e objetos que ativam a área da espiritualidade? A cor azul, os objetos relacionados a montanhas, porque é o crescimento, né? A sabedoria, as montanhas têm essa conotação.
objetos do elemento terra, então objetos de argila, objetos de barra, objetos de cerâmica, ativam essa energia da espiritualidade. Também pode trabalhar com mandalas, coisas que representem esse equilíbrio do nosso espírito. A espiritualidade ela não está relacionada com a religião, né? Muita gente se confunde com isso pelo nome. Mas a espiritualidade é a evolução do espírito. Ela pode ser traduzida também como área da sabedoria, né? Então é ter essa sabedoria, esse centro, essa calma, essa estabilidade emocional. Então pode trabalhar com esses objetos para fazer as ativações, para trazer esse tipo de energia para dentro do quarto da Maia. Então, você sempre vai trabalhar essas 4 fases. Observar as situações que estão prejudicando a energia do ambiente, fazer as limpezas energéticas, tirar tudo que não está propiciando a energia naquele espaço, fazer as harmonizações, que são as correções dessas situações que estão prejudicando, e, por fim, fazer as intenções, que é usar as cores dos objetos de acordo com o tipo de energia que você quer levar para aquela área, né? Para o quarto de uma criança, está muito relacionado com a área da sabedoria. Para um quarto de casal, você pode, por exemplo, trabalhar com a energia do relacionamento. Para um escritório, você pode trabalhar com a energia do sucesso, da prosperidade. Então, cada parte da nossa casa a gente vai trabalhando com base nas nossas intenções do tipo de energia que a gente quer levar para lá. Beleza? Mas fiquem tranquilas com relação a esses 4 passos aqui. Eu dei uma pincelada em 5 minutinhos, eu falei sobre tudo isso. Mas as aulas do evento, elas vão ser um aprofundamento, uma imersão nisso. A gente vai destrinchar esses 4 passos para você sair lá craque, aplicando isso na tua casa. Observação, limpeza, harmonização e intenção, tá? É um método com começo, meio e fim para organizar o Feng Shui, beleza? Bom, vamos ver a próxima aqui. Quem quer participar, quem quer tirar dúvida, manda aqui nos comentários. Me chama, que eu vou chamar vocês aqui para tirarem dúvidas comigo. Melhor deixar os brinquedos do lado oposto da cama? Sim. E se puder deixar eles guardados dentro de armário, ou pelo menos caixa, não deixar soltos, aí é mais fácil, tá? Eu falo muito rápido, desculpa, que às vezes eu me empolgo. Deixa eu ver aqui, vamos ver. Mari Andreive. Mari Andreive. Mari Andreive. Mandei o convite para você, Mari. Oi. Oi, Tudo bem? estava falando. Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Tudo jóia. Legal, Mari. Diga. Bruna, eu quero te fazer uma pergunta. Deixa eu virar a câmera. A minha porta de entrada é na diagonal, não sei se enxerga daqui. Sim. Olha, onde é que fica? Como que eu viro no meu baguá lá para saber onde é que fica a minha área da prosperidade, essas coisas? A porta fica para lá ou para cá? Depende. A parede. Você vai... Os quartos, eles vão ficar nas áreas de poder. Então, a área de poder são as 3 áreas de trás: prosperidade, sucesso e relacionamento. Então, você vai olhar para onde estão os quartos, porque se os quartos estiverem mais para a direita, então o teu baguá vai ficar nessa orientação. Se eles estiverem mais para frente, deixa o eu teu virar baguá a vai ficar câmera pra você ver. deitado. Eu entro, eu tô na cozinha, minha nega tá tomando café. E para lá é os quartos. Eu entro aqui. Tá. Então, aí vai ser as áreas mais sociais e o teu baguá vai ficar nessa orientação, vai ficar deitado assim. Aqui. Essa ou para cá. Ó, deixa eu só ver. Levanta a tua mão direita, por favor, que às vezes ele tá intercalado. Tá, então tá certinho. Então, lá na tua cozinha vai ser a área da espiritualidade, onde está sua filha, a área do trabalho, e onde você tá, a área dos amigos, e aí por diante, as outras para frente. Daí para frente. Então, e ó, a minha porta, as portas dos quartos é tudo em diagonal também. Tudo viradinho. Isso aí você vai precisar fazer correção, tá? Porta em diagonal, ela acaba prejudicando o fluxo de energia da casa e pode ser de 2 maneiras diferentes. Ela pode ou criar um fluxo muito acelerado de energia
ou um fluxo muito letárgico. Letárgico é o contrário de acelerado, muito devagar. Por quê? A porta na diagonal, ou ela pode captar mais energia, então a energia entrar muito acelerado, ou ela pode ficar contra o fluxo de energia. Daí a energia ela tem que fazer uma curva para entrar. Então fica uma energia muito baixa. Então aí é você que consegue observar, né? Aplicar a primeira etapa do método Olha. Observar. Se as pessoas na sua casa são muito agitadas, isso acaba atrapalhando para conseguir se concentrar e conseguir fazer as coisas, ou é tudo muito devagar. Mas geralmente. Tá todo mundo muito cansado. Então, é isso. Tá As todo portas mundo na muito diagonal cansado. tem os dois casos. Ou deixa as pessoas da casa muito aceleradas, mas assim, de uma forma que acaba prejudicando, ou muito devagar, que daí no caso é o fluxo letárgico. Aí precisa fazer as correções de porta na diagonal. Você pode, na porta adiantada ali, você pode colocar, por exemplo, um sino de ventos próximo da tua porta, porque o sino de ventos ele atrai a energia. Você conhece o sino de ventos? Sim. Para fora ou para dentro? Para fora, porque você precisa captar a energia. Tá faltando energia, você precisa captar. Aí o sino de ventos, ele tem os sons, os movimentos, ele vai estar convidando a energia para sua casa, mostrando, ó, entra aqui, precisamos de energia. Ah, Próximo da tua porta Deixa eu ali. te mostrar uma coisa. Ó, eu arrumei o quarto da minha nega que levantou agora. Esses aqui é os brinquedos, eu tirei de perto da cama, tirei os calçados, e daí ainda tem aquela parede lá, que é ela muito agitada. Aquele lixeirinho pode, né? No quarto. Não. Não tem problema. Não, tá longe Não? da cama dela. Mas não tá encostado na parede. Aparece, mas não tá encostado. Tá certo assim, guarda-roupa. Eu não Ideal. deixei a cama aqui porque aqui é parede de banheiro. Perfeito, perfeito. O ideal é a cama, não é a cama encostada na parede, assim. Isso é um problema, mas como tá ali, também não tem circulação. O ideal é que tenha circulação para todos os lados. Oi, linda. Para todos os lados da cama, que ela consiga acessar a cama tanto pela direita quanto pela esquerda, sabe? A cama ficar por acesso dos dois lados. Inclusive, é bom ter mesinha de apoio dos dois lados, para ela se sentir mais segura, mais confiante com ela mesma. Ah, Certo? tá, porque ela tinha essa mesinha, esse aqui ficava do lado, ó. Mas ele tem umas quinas, e a baguncinha dela fica toda aqui, ó. Ele tinha essa quina aqui virada pra ela. Mas daí Ficava é só cobrir aqui, né? Bem tranquilo de corrigir. Ah, então tá bom. Mãe, bom? um dia eu tava segurando sabia? Ela quer falar. Não, agora não, né? Ela adora falar. Então a minha área da prosperidade vai ficar num quarto. É, no quarto. Aí o quarto da bagunça. Tá tudo Ó, lá. e isso diz alguma coisa? Diz muita coisa, acho que conta tudo. Mas, ó, é uma oportunidade de você arrumar. Agora, antes, talvez agora estava eu passando sei. por uma questões financeiras e não sabia por quê. Agora você sabe por quê e tem nas tuas rédeas a chave para arrumar, né? Eu achava que a prosperidade ficava no cantinho aqui da cozinha, porque a gente vende lá, né? Pra mim que era isso. Eu não entendi a esse aplicação negócio do da porta. baguá, quando é a porta na diagonal, tem essa questão. Daí a gente se orienta às áreas de poder nos quartos. Tá bom? Ah, então tá bom. Agora eu sei. Valeu, Mari. Obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. Beijo. Obrigada. Valeu. Beijo. Deixa eu tirar aqui. Ó, eu quero mostrar para vocês o sino de ventos, que algumas pessoas conhecem, mas não sabem que é esse nome. Você alcança um para mim, Bá, por favor? Sino de ventos. Porque eu, quando comecei a estudar o Feng Shui, e daí falava sino de ventos, eu falava, meu Deus, o que é esse sino de ventos? E aí, quando eu vi o sino de ventos, eu falei, mas eu conheço isso aí. Inclusive, eu tenho em casa. Então, talvez, quando eu falo sino de ventos, vocês achem que é uma coisa muito mística, mas eu vou mostrar aqui para vocês que não é e provavelmente você tem na sua casa. Obrigado. Isso aqui é um sino de ventos, ó. Vocês conhecem sino de ventos? Conta aí nos comentários se vocês conhecem sino de ventos. O sino de ventos, ele é um ativador de energia. Por quê? A energia ela é atraída pela água, pela luz, pelo som e pelos movimentos. E o sino de vento, ele tem os sons e o movimento. Então, como eu falei ali para a Mari, né? A Mari, ela tem um fluxo letárgico na casa dela. O que é fluxo letárgico? É o contrário
de um fluxo acelerado. É um fluxo muito devagar, tudo muito devagar. Então, ela precisa atrair, ativar a energia na casa dela. E aí, colocando o sino de ventos próximo da porta de entrada dela, os sons e os movimentos vão estar ativando a energia na casa dela. Então, esse aqui é o sino de ventos para quem não conhece. Vamos falar um pouquinho sobre as ferramentas de Feng Shui? Acho que é legal a gente falar sobre isso, né? Obrigada. Então, o que a gente tem mais? Porque as pessoas ouvem muito falar sobre cristal e quer colocar cristal em tudo quanto é lugar e acha que cristal que vai resolver a sua vida. E ele ajuda muito, realmente. Mas tem várias outras ferramentas de Feng Shui. Por exemplo, tem a flauta de bambu. Essas flautas de bambu, elas também são ferramentas de correção de Feng Shui. Como que funciona essa flauta? O bambu, ele é um material que ele eleva a energia. Vocês querem saber sobre as ferramentas de Feng Shui? Vocês acham que ajuda vocês? Me contem aí nos comentários se vocês acham que ajuda vocês saber sobre as ferramentas. Ó, a flauta de bambu, ela é uma ferramenta que ela serve para elevar a energia da nossa casa. Então, o que acontece? O bambu, ele é oco no meio dele, né? Então, a gente coloca ele nessa posição assim, ó. A gente fala que a gente coloca ele em 45 graus. O que é 45 graus? Assim, ó. Mais viradinho. Não coloca ele reto. Coloca ele assim, mais viradinho. Por quê? Essas franjinhas aqui, ó, a gente chama isso aqui de borla, tá? Elas têm o movimento. O que eu falei para vocês? O movimento atrai a energia, né? Então, essas borlas, quando elas se movimentam, elas atraem a energia. E aí ela atrai a energia para a boca do bambu e a energia ela passa pelo bambu. Então, quando a gente coloca ele nessa posição assim na diagonal, ele atrai a energia e eleva a energia da nossa casa. E ele também tem a conotação do som. Apesar dele não emitir o som, é uma flauta. E a flauta é um instrumento de som, né? Então, também tem a questão de atrair a energia pelo som. E aí, quando a gente coloca ele nessa posição, a gente eleva a energia da nossa casa. Então, por exemplo, se você tem um cômodo muito escuro, mal iluminado, um cômodo sem ventilação, você pode colocar uma flauta de bambu para elevar a energia desse espaço. Outra correção que é feita com a flauta de bambu. Esse aqui, gente, tem um caso fantástico. Que é quando você tem o teu fogão da tua casa debaixo de uma janela com grade. Fogão debaixo de janela com grade. O que isso acontece? Isso atrai situações de problemas com a justiça, porque o nosso fogão está relacionado com a energia do dinheiro. E as grades, elas dão essa conotação da justiça, da prisão, né? Então, quando tem uma casa, um fogão, debaixo de uma janela que tem grades, isso atrai problemas relacionados com a justiça para os moradores. E aí você pode corrigir colocando um par de flautas de bambu nessa janela para elevar essa energia, para tirar essa opressão das grades. E eu tenho o caso de uma aluna minha que o marido dela, ele estava com muitos problemas na justiça. Ele era empresário e vários funcionários dele tinham processado ele, tinham entrado na justiça contra ele. E aí ela pegou e fez essa correção no fogão dela. E quando ela fez, se resolveu tudo. O advogado conseguiu negociação com todos os funcionários, negociou tudo, e não tem mais nenhuma questão com a justiça. Se resolveu tudo. Até o advogado falou para ele assim, meu Deus, eu não sei como é que você conseguiu. O que você conseguiu foi um milagre, porque eu nunca vi isso acontecer. Consegui fazer uma negociação com tanta gente e resolver todas as questões com a justiça. Então, a flauta de bambu, ela serve para isso, tá? Aí outra ferramenta de Feng Shui. Então, a gente falou sobre o sino de ventos, falamos sobre as flautas de bambu. Aí também tem o baguá. Baguá é isso aqui. Baguá é o mapa de energia da nossa casa, mas também tem os baguás, que são os baguás de enfeite, né? De enfeite e como ferramenta de Feng Shui também, tá? Então, isso aqui é um baguá. É a representação das 9 áreas da nossa vida. Sucesso, relacionamento, criatividade, amigos, trabalho, espiritualidade, família, prosperidade. E o centro de todas elas é a saúde. Existem 2 tipos de baguá. Deixa eu ver. Aqui
os dois iguais. Mas existe um baguá do céu. Você consegue ver o outro, por favor, Bar? Não tá ali? Deixa eu ver aqui na minha gama. Não. Não, aquele é o posterior. Ó, existe o baguá do céu posterior e existe o baguá do céu anterior, tá? Eu vou mostrar a diferença deles para vocês. Sério? Que estranho. Existe o baguá do céu anterior e o baguá... Tá, já sei. Tá ali, ó. Uhum. Baguá do céu anterior e baguá do céu posterior, tá? Baguá do céu posterior a gente usa dentro de casa. O baguá do céu anterior a gente usa fora de casa. Vou dar uma dicasinha aqui para vocês sempre lembrarem disso, tá? Baguá do céu anterior. Antes de entrar em casa, você coloca ele. Então, é o baguá que usa fora de casa. E tem o baguá do céu posterior. Depois de entrar em casa, você usa ele. Será que eu dei para alguém? Eu vivo dando as coisas para as pessoas, as minhas ferramentas. Cristal, eu não posso ter cristal na mão que eu dou para os outros. Eu sempre dou para todo mundo as ferramentas de Feng Shui. Para os amigos, para as amigas. Não me... É a Feng Shui mandar para minha casa que eu dou para os outros. Mas, enfim, vou explicar aqui para vocês, tá? Então, tem o baguá do céu anterior e o baguá do céu posterior. O baguá do céu anterior você usa antes de entrar em casa, fora de casa. Baguá do céu posterior você usa dentro de casa. Depois de entrar em casa, você usa ele, tá? Esse aqui é o baguá do céu posterior, tá? O baguá do céu anterior, ele é bem parecido com esse aqui. O que muda é a ordem dos trigramas. Trigramas são essas linhazinhas que tem aqui, ó. Então, se você olhar aqui, ó, esse aqui, ele tem 3 linhas. Eu sempre me oriento por essas 3 linhas que são inteiras aqui, ó. 3 linhas inteiras, tá? Essas 3 linhas inteiras. Se o contrário dessas 3 linhas forem 3 linhas recortadas, aí ele é o baguá. Se for essas 3 linhas aqui, ó. Se elas estivessem nessa posição aqui, o contrário das linhas inteiras, fossem 3 linhas recortadas, aí é o baguá do céu anterior, que usa antes de entrar em casa. A gente coloca ele em cima da porta de entrada da nossa casa para proteger a energia da nossa casa. E esse baguá precisa ter esse espelho aqui no meio, tá? Para proteger as energias da sua casa. Agora, esse aqui é o baguá do céu posterior. Tem as 3 linhas inteiras e o contrário não é as 3 linhas recortadas. Então, esse aqui é o baguá do céu posterior e a gente usa dentro de casa para atrair a energia boa para dentro de casa. Então, inclusive, eu tenho ali no meu cenário, tem aqui, né, um baguá do céu posterior, que é o que usa dentro de casa, né? Não coloquem o baguá do céu anterior dentro de casa, tá? Esse é fora. Aí tem o baguá, então, para proteção e o baguá para atração de energia. Além dos baguás, também tem, por exemplo, os cristais, né? A gente tem o cristal de Feng Shui, que é esse aqui, é o cristal multifacetado. Já vou falar sobre ele. E tem os outros cristais, que são pedras roladas, né? Os cristais com outras propriedades, não de correção energética, mas que também podem ser usados para harmonização. Então, a gente tem cristais que a gente pode usar para cada área da nossa casa. Por exemplo, quartzo rosa. Você pode usar ele para elevar a energia do relacionamento, na área do relacionamento. Ametista, você pode usar na área da prosperidade. A jaspe amarela, você pode usar na área da saúde. O quartzo verde, você pode usar ele na área da família. O quartzo branco, você pode usar na área da criatividade, para ajudar na comunicação, os filhos, né? A pirita, você pode usar a pirita, esse aqui que brilha assim, ó, na área do sucesso, para ter mais reconhecimento, para conseguir uma vaga de emprego, para conseguir uma promoção, para a tua empresa melhorar. O quartzo azul você pode usar para a área da espiritualidade. Então, a Manu aí, ó, que queria ativar o quarto da filha dela, a área da espiritualidade, para os teus filhos irem melhor nos estudos, para você, alguém passar numa prova, num concurso, para conseguir se comunicar, se sentir melhor com você mesma, acabar com a ansiedade, né? Controlar a ansiedade. Então, tem várias
vários tipos de cristais, pedras, você pode usar cada uma delas dentro de cada cômodo ou cada área da sua casa para você energizar a sua casa. Então, isso aqui. Que mais? Outra ferramenta de Feng Shui. E além daqueles cristais, tem esse cristal, que é o cristal de Feng Shui, tá? Esse aqui é o cristal multifacetado. Ele tem múltiplas faces, certo? Ele serve para correção energética. E aí, o que acontece? Esse cristal, ele atrai energia por causa da luminosidade. Então, eu mostrei aqui que a flauta, ela atrai a energia por causa dos sons e do movimento. O sino de vento também, por causa dos sons e do movimento. O cristal, ele atrai a energia por causa da luminosidade dele. A lapidação dele faz a luminosidade. Então, inclusive, quando entra o sol, ele pega e começa a fazer tipo de um arco-íris, assim, em volta dele, porque ele faz toda essa luminosidade, tá? E aí, essas múltiplas faces, elas redirecionam a energia. A energia que estava indo para um lugar, a gente redireciona ela para essas múltiplas faces. Então, a gente usa esse cristal para corrigir várias situações, para corrigir área faltante, para corrigir fluxo acelerado, para corrigir quarto cutelo, para corrigir, muitas, fogão em área ruim. Então, banheiro em área ruim. E existem 3 tamanhos de cristal. Existe o cristal de 30 milímetros, que é esse aqui que está na minha mão, são 3 centímetros, assim, ó. 30 milímetros. Existe o cristal de 40 milímetros, existe o cristal de 50 milímetros, tá? Não existe diferenciação. Ah, qual cristal que eu coloco na área da saúde? Qual cristal que eu corrijo a área faltante? Qual cristal que eu corrijo? É tudo o mesmo cristal multifacetado. O que difere é o tamanho deles. Cristal de 30, de 40 ou de 50 milímetros, tá? Que é um pouquinho maior. Aí, o que difere eles é a área de atuação deles. Então, o de 30, ele tem uma área de atuação de mais ou menos 60 centímetros. O de 40 milímetros, ele tem uma área de atuação de mais ou menos 2 metros. O de 50 milímetros, ele tem uma área de atuação maior. Ele harmoniza um cômodo inteiro. Então, a gente usa eles para casos diferentes. O de 30 milímetros a gente usa para corrigir quarto cutelo. O de 40 milímetros a gente usa para fluxo acelerado, para corrigir banheiro, que está sugando a energia da casa, para corrigir área faltante. E o de 50 milímetros a gente usa para corrigir, por exemplo, banheiro em área ruim, banheiro na área da prosperidade, banheiro na área do sucesso. Usa para corrigir quarto em cima de garagem, que tem a energia muito desestabilizada. Então, é isso que difere. Não existe um cristal diferente para cada área ou um cristal diferente para cada correção. É o mesmo, o que difere é o tamanho deles, tá? Esses são os cristais. Ah, e o cristal tem que prestar muita atenção, inclusive, porque ontem eu falei com a Jaqueline, e a Jaqueline, ela me mostrou aqui nessa live que eu fiz ontem, ela me mostrou uma bandeja cheia de cristais. E aí, o que acontece? Eu estranhei, porque um cristal de Feng Shui, ele custa mais ou menos uns R$65. Ela tinha ali uns 20 cristais. Isso daria o quê? Uns R$1.000, mil e poucos reais, R$1.200. Tá certo, claro, né? Mas assim, eu não tenho 20 cristais na minha casa e nem tenho a pretensão de colocar 20 cristais na minha casa, porque não tem necessidade para tudo isso. E aí eu estranhei ela ter comprado tanto cristal. E aí ela falou, não, eu peguei de um lustre que eu tinha. E aí vocês têm que prestar atenção, gente. Aqueles cristais que tem naqueles lustres, que é bem parecido com esse, não é cristal de Feng Shui, tá? Ele é parecido, mas ele não tem a quantidade de chumbo necessário para fazer a correção energética. Os cristais, eles têm um percentual de chumbo. Quando você vai ver se é um cristal de Feng Shui ou não, você tem que ver a quantidade de chumbo que tem na composição dele. Eu indico 2 marcas de cristal, marca Asfor ou marca Swarovski. O melhor custo-benefício é a marca Asfor. O Swarovski, ele corrige muito bem a energia do espaço, mas é um cristal bem caro, né? O cristal Asfor, ele atende muito bem às necessidades de correção e por um preço bem mais acessível. Como é que você sabe se é um cristal Asfor ou não? Você olha aqui, ó, aonde tem o fiozinho, aqui onde você passa o fiozinho, você vai olhar se tem a logo de um passarinho. Ele tem gravadinho ali a logo de um passarinho. Se for reto, não é cristal de Feng Shui, né? Se você não vê nenhum desenho ali. Se você vê a logo de um passarinho ali, aí é um cristal de Feng Shui, aí ele faz a lapidação, tá?
Esse cristal não precisa fazer limpeza. Esses cristais aqui, você precisa fazer limpeza e energização deles, né? Limpar com água corrente, energizar no sol ou na lua. Então, sempre precisa fazer a limpeza e a energização deles. Esse aqui não precisa, ele é autolimpante e não precisa energizar ele, tá? Asfor. Vou escrever aqui para vocês. Asfor. Beleza? Então, tem os cristais. Além dos cristais, também tem os incensos, outra ferramenta de Feng Shui, né? Os incensos, ou, por exemplo, sálvia, palo santo, para fazer as limpezas ou energização da casa. Por exemplo, esse aqui é um palo santo. O palo santo, ele serve muito bem para a limpeza energética da casa. Você acende ele, né? Você queima ele, ele começa a fazer uma fumaça, naturalmente. E essa fumaça, ela faz a limpeza energética da casa. Pode fazer com palo santo, com sálvia, ou você pode usar os incensos também. E os incensos também tem alguns que têm a propriedade de limpeza e outros que têm a propriedade de energização da casa. Tá? Então, gente, não fiquem bitoladas nos cristais, tá? Ah, onde é que eu coloco cristal? Onde é que eu coloco cristal? Tem muitas maneiras de você corrigir a energia da sua casa e ativar. Outra ferramenta de Feng Shui que eu gosto muito e que as pessoas também gostam muito é essa aqui, ó, o envelope vermelho. O envelope vermelho, ele é uma ferramenta para co-criar os seus desejos. A cor vermelha para os chineses é a cor da proteção. Ele é a cor da proteção. Então essa cor, ela protege. Os chineses, eles têm desde muito tempo, eles têm essa tradição de quando eles vão dar presente um para o outro, né? Ou dinheiro mesmo, eles enrolavam num pano vermelho para proteger tanto a energia de quem recebe quanto de quem está dando aquele presente. E aí eles enrolavam num pano vermelho. As noivas na China casam de vermelho, que é a proteção. Então, é da tradição deles usar o vermelho para proteção. Por isso que o cristal ele fica num fio vermelho, né? A gente pendura ele num fiozinho vermelho para proteger essa energia que a gente está corrigindo. E aí, os envelopes vermelhos você pode fazer. Tem várias técnicas para você aplicar o envelope vermelho. Tem a técnica da carta vibracional, tem a carta dos desejos mais profundos, tem várias técnicas que você pode usar para fazer o envelope vermelho. E aí isso você acelera, você intensifica a energia deles. Se você não souber onde ficam as áreas da sua casa, você pode mesmo assim os envelopes vermelhos, mas se você sabe onde ficam as áreas, é mais poderoso ainda, porque daí você faz o seu pedido e você coloca lá na área que está relacionada. Então você fez um pedido para a tua saúde, daí você coloca ele na área da saúde. Você fez um pedido para o emprego, daí você coloca ele na área do trabalho, né? Então você coloca exatamente na área da sua casa que vibra nesse tipo de energia, tá? Então essas são algumas das ferramentas de Feng Shui. Sino de ventos, as flautas de bambu, as borlas. Borla também é usado para corrigir teto inclinado, assim, quando você tem teto inclinado na tua casa que diminui a energia da casa, você também pode usar as borlas para corrigir isso. Tem os baguás, né? Baguá do céu anterior, baguá do céu posterior para proteger ou para energizar a sua casa. Tem o cristal de Feng Shui, o cristal multifacetado. Tem os outros cristais que são usados para ativar cada uma das áreas da sua casa. Tem as limpezas energéticas, ferramentas de limpeza, palo santo, sálvia, os incensos. Tem os envelopes vermelhos e também tem as próprias decorações da sua casa, né? As plantas podem ser usadas para corrigir quinas, para corrigir área faltante, você pode usar plantas, as plantas podem ser corrigidas, enfim, para várias situações, para você energizar, limpar as energias e também para você ativar alguma área, né? Corrigir, ativar e limpar as energias. As luzes também, você pode usar luz para corrigir área faltante, luz para elevar a energia de um espaço, luz para energizar um espaço, luz para corrigir, por exemplo, uma casa que tem vai e volta, se a porta de entrada da sua casa fica lá no final, né? Você pode usar as luzes. Tem os espelhos também. Você pode usar espelho para corrigir área faltante, você pode usar espelho para corrigir bloqueio, você pode usar espelho para corrigir também essa situação de vai e volta.
Você pode usar espelho para corrigir posição de comando, você pode usar espelho para corrigir quarto dos filhos que fica em área de poder e o dos pais não. Gente, é muita possibilidade. Você pode usar as cores para corrigir as situações na sua casa, para ativar. Então, se você tem um quadro, uma almofada, uma decoração, um vaso, sabendo as áreas da sua casa, você pode usar essas cores para corrigir. Você pode usar o equilíbrio dos 5 elementos, que é o equilíbrio dessas cores, para corrigir fluxo acelerado. Não precisa colocar cristal para corrigir fluxo acelerado, para energizar um espaço, para acalmar alguém, para deixar alguém mais animado. Enfim, gente, é fascinante. É um universo muito maravilhoso de possibilidades que você tem. Trabalhar diferentes áreas da sua casa, se adaptando ao seu gosto. Então, eu gosto do cristal, então uso o cristal. Eu não gosto da flauta, acho muito místico colocar uma flauta de bambu. Não precisa, dá para usar se você quiser. Se não quiser, não precisa. Eu não gosto de usar isso. Não precisa. Se adapta de várias maneiras. Não quero usar nada dessa ferramenta. Usa o que você tem na sua casa mesmo. As plantas, os espelhos, as decorações da sua casa. Esse que é o legal do Feng Shui, né? Ele se adapta muito ao teu gosto, ao teu bolso, à sua realidade, se as outras pessoas da sua casa deixam ou não você colocar esses objetos na sua casa, né? Ou se você quer colocar esses objetos na sua casa. Então, esse que é o legal do Feng Shui. Vocês vão estar aprendendo muito mais, tá? Isso aqui é a live de aquecimento. No dia 30 de janeiro vai começar o nosso evento. E lá eu vou ensinar vocês como harmonizar a tua casa. Aí a gente vai aprofundar muito mais nisso, tá? Eu quis dar um gostinho aqui. E eu vi que tem muita gente perguntando aqui sobre onde comprar esses artigos que eu mostrei, né? Cristal, flauta, sino de ventos, os outros cristais, pedras roladas, baguá do céu anterior, baguá do céu posterior, palo santo, sálvia, incensos. Existem vários lugares que você pode comprar, óbvio, mas quem quiser, eu tenho uma loja, eu tenho um e-commerce, a gente entrega para qualquer lugar do Brasil e vocês podem comprar lá, tá? Como que é a minha loja? O nome dela é Feng Store, igual tá aqui, ó. Feng de Feng Shui, Store de loja, em inglês. Vocês podem procurar no Instagram, Feng Store, @Feng Store. Inclusive, na semana que vem, eu acho, a minha sócia vai fazer uma live onde ela vai apresentar os produtos para vocês. Vocês vão ter a oportunidade de ali na live mesmo comprar junto com ela. Eu vou passar mais informações nos próximos dias para vocês. Ou você pode acessar www.fengstore.com.br. Aí ali tem os quadros, tem kit de ano novo, tem kit de correção de quarto cutelo, tem moedas chinesas, vários itens para você fazer correções, para você fazer as trepadeiras, gente. Trepadeira também serve para corrigir quina, serve para corrigir viga, serve para fazer várias correções. Ó. E aí lá na Feng Store vocês encontram bastante artigos, tá? Vocês podem também chamar a Feng Store pelo WhatsApp. O número é 479-9677-2754. Vou digitar aqui para vocês, tá? 47, o DDD, 99677-2754. Feng Store. Tá? Vocês podem entrar ou www.fengstore.com.br. Aí vocês podem ou comprar direto no site ou comprar pelo WhatsApp. Vocês falam lá com a Andressa, ela é muito querida, muito, 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 vai atender vocês muito bem, orientar vocês no que vocês podem comprar. E aí vocês podem ver as suas ferramentas de Feng Shui lá na Feng Store, beleza? E aí vocês estavam participando da live aí comigo. A Bruna fez uma live, estava falando lá, me indicou aqui. Aí ela vai atender vocês com mais carinho ainda, tá bom? Bom, gente, é o seguinte. Vou recapitular um pouquinho do que a gente falou nessa live aqui, tá? Primeiro eu falei com a Manu, né? A Manu, ela perguntou sobre o quarto da espiritualidade da filha dela. A filha dela, a Maia, tem o quartinho dela, fica na área da espiritualidade. E a Manu perguntou como harmonizar esse quarto. E eu expliquei a Manu sobre o método OLE. São 4 etapas para você harmonizar. Seja o quarto na área da espiritualidade, seja um quarto na área da prosperidade, seja um quarto na área do sucesso, seja um quarto em qualquer ambiente, ou até mesmo não um quarto, uma cozinha, uma sala, um banheiro. Qualquer ambiente que você vai harmonizar, são sempre esses 4 passos. Observar o que pode estar prejudicando a energia desse espaço.
limpar essas energias fisicamente e energeticamente, harmonizar esse quarto, corrigir essas situações que estão prejudicando a energia desse cômodo e intencionar. Usar as cores, os objetos, os cristais, as representações que elevam a energia desse espaço. Então, por exemplo, na área da espiritualidade, eu falei para ela que ela pode usar a cor azul, pode usar mandalas, pode usar quadros, representações de montanhas, objetos relacionados relacionados não, feitos de barro, de argila, né? De cerâmica, que representam um elemento terra, tá? Ou também aqui, como eu mostrei para vocês, né? O quartzo azul, beleza? Aí, depois a gente falou aqui com a Mari. A Mari perguntou sobre a porta na diagonal dela. Porque para aplicar o baguá, né, para descobrir onde ficam as 9 áreas da nossa vida dentro da nossa casa, a gente aplica uma ferramenta chamada baguá. E aí, esse baguá, a gente se orienta a partir da nossa porta de entrada. Se a tua porta de entrada é retinha, é mais fácil. Aí ela tem a porta na diagonal. Aí ela ficou em dúvida se o baguá ficava numa orientação de comprido ou de lado. Aí eu falei que a gente coloca os quartos nas áreas de poder, né? Então aí eu orientei. Daí nesse caso o quarto dela ia ficar na prosperidade, o da filha no relacionamento, a cozinha na espiritualidade. Então orientei ela como aplicar o baguá com a porta na diagonal. Aí ela também comentou sobre o quarto da filha dela, né? Ela mostrou o quarto da filha dela e a cama, ela tava assim, ó. Tem a cama da filha dela e ela deve ter me ouvido falar em algum vídeo que não pode ter a cama encostada na parede. Aí ela fez o quê? Ela afastou a cama uns 10 centímetros. Só que, na verdade, isso aqui ainda é considerado um bloqueio. Porque o que a gente tem que fazer é deixar a cama afastada o suficiente para você conseguir circular entre todos os lados da cama, tá? Então, 10 centímetros ninguém consegue circular, nem 20. Tem que ter pelo menos uns 80 centímetros, inclusive para colocar uma mesinha de apoio aqui. O ideal da cama é ter mesinha de apoio dos dois lados, principalmente cama de criança, cama de casal, cama em geral, na verdade, né? Para a pessoa ela se sentir apoiada na vida dela, conseguir desenvolver essa autoconfiança, essa autossegurança e sentir que ela tem uma rede de apoio, tá? Então, 10 centímetros não é porque não está encostado na parede que está certo. Tem que ter espaço suficiente para circular de todos os lados, senão isso acaba gerando um bloqueio. A pessoa ela se sente limitada, parece que ela não tem opções na vida dela, ela acha que ela só pode ir para um lado, né? E da Mari, eu também comentei sobre o fluxo letárgico. Ela falou que todas as portas da casa dela são na diagonal. A porta de entrada da casa, a porta dos quartos, dos cômodos, são tudo na diagonal, assim, inclinadinho, né? E aí, o que acontece? Eu expliquei para ela que essas portas na diagonal, elas geram ou um fluxo acelerado, porque a energia ela entra muito rápido, ela capta a energia tanto que vem de um lado quanto do outro e canaliza tudo ali, né? Tornando uma energia muito acelerada, deixando as pessoas muito aceleradas. E aí, quando a pessoa está muito acelerada, ela não consegue se concentrar com nada, ela não consegue se focar em nada, ela fica extremamente cansada, parece que passou um caminhão em cima dela, tá? E aí, quando tem... Mas também existe outro cenário, né? Quando tem a porta na diagonal, pode gerar esse fluxo muito acelerado ou pode gerar um fluxo letárgico. Depende da orientação da casa. Esse fluxo letárgico é o contrário do acelerado. O fluxo letárgico é tudo muito devagar, porque falta energia na casa. Então, a energia está indo para um espaço e aí ela não acessa o quarto. Para acessar, ela tem que fazer uma curva para entrar. E aí a energia fica muito baixa. E a Mari comentou que, no caso dela, ela sentiu que a família dela tem essa energia letárgica. É tudo muito devagar. Aí eu orientei para ela colocar um sino de ventos próximo da porta de entrada dela. Porque o sino de ventos, ele tem... a propriedade de ter os sons e os movimentos que atraem, encantam a energia e compensam essa falta de energia que está tendo na casa dela. E aí isso me deu um gatilho de apresentar para vocês as ferramentas de Feng Shui. Então eu falei para vocês, expliquei como que funciona o sino de ventos, expliquei como que funcionam as flautas de bambu, as borlas, expliquei como funcionam os envelopes vermelhos, expliquei como funcionam os baguás que você usa fora ou dentro de casa, expliquei sobre os cristais, as pedras, expliquei sobre os cristais de Feng Shui, expliquei sobre os incensos, palo santo, sálvia, expliquei sobre as ativações com plantas, com espelhos, ativações, correções com plantas, espelhos, com as cores e com as decorações das suas casas. Então, gente, tudo isso é para dar um gostinho para vocês do que vocês vão aprender
lá no nosso evento, né? Então, quem ainda não se inscreveu no evento, gente, se inscreve. Quero saber de vocês. Vocês gostaram dessa live? Ajudou vocês? Eu trouxe muito, muito, muito conteúdo. Quem perdeu, quem entrou na metade, assiste de novo, assiste depois mais devagar, vai parando, vai pausando. Mas eu quero saber de vocês se ajudou vocês, se vocês conseguiram se orientar, se vocês conseguiram abrir a mente de vocês para o tanto de possibilidade que vocês têm para trazer prosperidade, saúde e harmonia para dentro da casa de vocês, que se adapta ao seu bolso, se adapta ao seu gosto, se adapta às suas realidades, certo? Esse é o meu intuito aqui, mostrar que tem um universo de possibilidades estendido na tua frente e lá no evento você vai aprender como aplicar isso na sua casa, certo? Bom, essa foi a primeira live do dia. Hoje a gente ainda tem mais 2 lives. Que bom que vocês gostaram, gente. Que bom, que bom. Ó, tem mais 2 lives. Meio-dia eu vou falar sobre 6 sintomas de que sua casa precisa ser harmonizada. Meio-dia e 9, vou estar ao vivo falando sobre 6 sintomas de que sua casa precisa ser harmonizada. Às 18h09 eu vou entrevistar uma aluna do Método Oli. E aí a gente finaliza a primeira semana do aquecimento. Amanhã, sábado e domingo, não tem live, tá? Vocês vão ter um tempinho para colocar em dia as lives que vocês perderam durante essa semana ou que vocês querem rever. Beleza? E aí, na segunda, a gente retoma com as lives 9h09, meio-dia e 9 e 18h09, tá? Então, é o seguinte, eu vou ficando por aqui e a gente se vê de novo ao meio-dia e 9 para a gente falar sobre os 6 sintomas, você descobrir se a sua casa está desarmonizada ou não, beleza? Beijo, gente. Obrigada pela participação de vocês. Quem gostou, dá um coraçãozinho, dá um joinha, aperta no aviãozinho aqui, ó, manda essa live para outra pessoa e a gente se vê de novo meio-dia e 9.